Bom, e hoje nós temos dois convidados especiais. Nós vamos conversar com o Paulo Deschamps, que ele é o CEO da Suite for Business, e também o Carlos Brandes. O Carlos Brandes, ele é o responsável pela captação de recursos e propriedade intelectual. Eles vão... aí eu falo, tá, e daí, né? Sim, vamos falar com eles sobre a segunda edição do Summit. Paulo, Carlos, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Fabélia? Tudo bem. Um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Carlos agora. Paulo. Ah, pronto, agora trocou tudo de novo. Continuou trocando. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Muito obrigado pela gentileza de nos receber, a equipe aqui do Sucesso no Campo e a acolhida a nós. Bom, vamos começar falando assim, o Summit, ele vai acontecer, é a segunda edição. O que é o Summit? Bem rapidinho. O Summit é uma plataforma que nós criamos na Suite for Business para nós estarmos próximos, nos aproximarmos aqui na região, como é o segundo Summit, do produtor e dos empresários do agro, que é o nosso maior foco. Nós temos outros também que estão sendo convidados, mas como nós temos uma plataforma que abrange fortemente o mercado do agro, o Summit é uma oportunidade para nós conversarmos com temas que nós criamos em um encontro, que é o nosso encontro no dia 8, às 19 horas, lá em Rio Verde. Então, nesse encontro, nós estaremos trazendo dois temas bastante interessantes, muito assim, eu diria que importantes e estratégicos, principalmente para o produtor. Então, o Summit, ele é a oportunidade naquele dia de nós conversarmos com um grupo de 50 empresários e nós estarmos a semana toda em visitas aí com os empresários na região. Quando a gente fala de propriedade intelectual, nós lembramos muito de autorias de livros, mas ela é muito mais do que isso. O que eu chamaria de autoria intelectual quando se trata de uma plataforma? Na verdade, a gente ouve muito de propriedade intelectual quando a gente fala de marcas e patentes, por exemplo. Mas ela vai muito além disso. Existe uma gestão atrás disso. Quando a gente fala de uma plataforma, é uma plataforma que gere todo o sistema de compliance, por exemplo, das empresas, né? de propriedade daquele conhecimento que são gerados dentro das empresas e que conhecimentos que fazem parte tanto do DNA da empresa, como fazem parte muitas vezes dos produtos das empresas, né? Então, um exemplo, uma empresa que produz sementes, ela tem uma propriedade intelectual dentro daquela genética que ela produziu, daquela forma que ela produz. Isso precisa ser protegido, né? O conhecimento que ela gera dentro precisa ser protegido. Então, existe uma plataforma que o objetivo dela é fazer o quê? É ficar o tempo inteiro olhando para o mercado e ver se tem alguma coisa, alguém que está tentando fazer alguma coisa parecida e, ao mesmo tempo, ela já tá trabalhando e fazendo a gestão e reportando para o cliente. Pois é, e aí essa gestora, Paulo, você estava me dizendo, bom, vocês já mencionaram aqui que o Brasil é o sexto maior registrador dentro do país, dentro do nosso país. Do nosso INPE. Exatamente. Isso significa que existem 5 outros países que vêm aqui, fazem os registros, muito mais registros do que nós mesmos, que estamos em casa. É como seu vizinho mandar mais na sua casa do que você mesmo, tá? Isso não é como, não. É sim. É desta forma. Ele que permite se você abre a porta ou não, de que lado que você vai botar a janela, enfim. Como que funciona hoje? Aí você estava dando o exemplo das flores? Eu adoro analogias. Você foi perfeita. Eu havia comentado de que nós temos que iniciar pela educação do empresário, dos gestores, do staff mais alto. Então, o nosso objetivo com essa aliança que nós construímos há 3 anos atrás, com a Total TI, e que traz um diferencial muito grande, que a ponta do processo é registrar marcas e patentes, no Brasil e no mundo. O mercado tem essa oferta. A nossa proposta é educar, gerir de forma estratégica todas as áreas da empresa, pensando nesse processo que é uma deficiência enorme nossa hoje. Em nível global, em nível Brasil, nós aceitaram que 5 países registrem mais marcas e patentes que nós mesmos no nosso INPE.
Nosso Instituto de Propriedade Intelectual. Então, assim, a nossa proposta não há outra forma de você fazer isso melhor ou iniciar do que pela educação. Então, a Total PI, ela traz um processo de workshop empresarial para aculturar a empresa nesse processo. E aí uma série de ofertas, buscando aquela colocação que você fez, é caro ou é barato? No final, esse processo ele se dilui e se torna extremamente vantajoso. Então, essa é a nossa grande proposta, né? É mudar esse cenário. Bom, ele disse que hoje no Brasil, um florista, cultivador aí de flores, ele tem que pagar royalties. Ele tem que pedir licença ou para a Holanda, ou para a Alemanha, ou para outro país, para replicar, para cultivar e vender, para cultivos, né, a fim de vendas, de plantas amazônicas, de plantas nativas brasileiras. Por quê? Perfeito. Porque vieram e fizeram o registro. Mas tinha que mudar, não pode deixar outro chegar aqui e registrar. A regra é essa. Tem o direito ao registro que chega primeiro. Se você começar a colocar empecilhos para segregar isso ou aquele, você vai chegar numa série de problemas. Então não tem jeito, é de quem chega primeiro. E aí esse monitoramento. Então não é simplesmente ter o nome, porque, por exemplo, quando vocês mencionaram aqui o caso de uma semente, não sou eu ir lá e registrar BRS 3220. Eu tenho que dizer quem é a BRS 3220 e provar isso dentro de todo um sistema científico, correto? Perfeito. Exatamente. Esse é o ponto, né? E aí que vem a questão da proteção desse conhecimento todo que tem por trás disso. A gente olha para uma flor, ela está pronta na natureza, né? Quando você desenvolve um material genético, você tem todo um conhecimento atrás, todo o custo que você teve para fazer isso, para chegar naquele ponto, naquela produtividade, naquele tipo de material que você está oferecendo para o mercado. E se eu não fizer essa proteção, eu posso ter dali de um funcionário, de um trabalhador, de um cientista que era do meu laboratório, ir lá e fazer, caso até ele mesmo vai saber que isso não está protegido. Se o sistema de propriedade intelectual da empresa não estiver bem cuidado, aí nós já estamos falando de um sistema, não só de um produto. Uhum. E aí é onde o Paulo sempre fala da questão da educação do empresário para a propriedade intelectual. Quer dizer, nós precisamos ser educados, né, para a gente garantir que aquilo que a gente desenvolve dentro das nossas casas, como você colocou, seja protegido e fique lá. A gente pode começar falando de coisas muito mais simples, como, por exemplo, o nome comercial da empresa? Sim, exatamente. O nome comercial, existe uma análise muito, muito abrangente que se possa imaginar. Você pode ter um nome comercial que num segmento é aceito, são as categorias dentro do INPE que podem ser utilizadas da mesma forma e protegidas. Por exemplo, Veja. A Veja Revista e a Veja Produto de Limpeza atuam de forma harmônica no mercado, mas são protegidos nos seus segmentos. Então, o nome, eu estou dando só um exemplo, assim, existem vários aspectos que envolvem um nome, a escolha do nome, que você tem que fundamentar para se proteger e aí manter essa proteção de forma continuada. Agora, o produto que foi elaborado para aquela ciência, para o produto Veja, é outro tipo de... É um outro tipo de abordagem, uma outra segmentação, são categorias diferentes e aspectos que são considerados no momento dessa análise. Eu gostaria de fazer uma outra reflexão bem interessante, indo para o lado da analogia e não levando do agro o tema, né? Mas a empresa, ela desenvolve várias parcerias no mercado, como, por exemplo, os marketplaces no mercado, hoje, só para dar uma ideia dos serviços que podem ser prestados com a proteção a partir do momento que você está protegido. Mas como nós atuamos? Por exemplo, a Total PI, ela tem uma parceria com 95% dos marketplaces do mercado, os mais importantes. Por quê? Porque ela inativa em tempo real e já notifica um pirata pelo código IAM e já notifica automaticamente caso identificado. Isso é um robozinho que fica monitorando e passa a fazer a gestão desse processo.
Estou dando um exemplo prático para a gente, se eu for elencar aqui a quantidade de serviços e possibilidades, monitoramento de concorrentes, o que o meu concorrente está fazendo e que eu não saiba. Desde pensando em alguma nova patente que ele está desenvolvendo. Nós temos condições de monitorar isso, rastreando o mercado com robôs. E se eu tenho todo esse registro, eu consigo agregar valor palpável ao meu negócio? Exatamente. Quando você começa a demonstrar que você, o exemplo que eu dei, eu notifico em tempo real, eu tenho a proteção de análises de concorrentes, por exemplo, entre outros serviços, eu estou agregando valor à minha marca, ao meu negócio. O grande objetivo no final é trazer isso para dentro do valuation da empresa. No final da história, o que vai refletir isso? Um valuation maior, uma valorização maior do meu negócio. Esse é o grande objetivo, que é o intangível, que não se mede, que não é físico, não é financeiro, não é de processos de negócio, mas sim de marca. Que, aliás, o valuation da marca é o grande, eu fiz um comentário agora há pouco, de que no nosso intervalo, né, de que os países de primeiro mundo, eles vêm para o Brasil comprar os negócios e fazem o tal do due diligence. E quando eles vão avaliar a marca, os nossos valores caem lá embaixo. Porque o nosso valor de negócio, ele deixa muito a desejar e nós perdemos valorização de mercado. Agora, tem um período para essa marca estar, de fato, sendo validada. Como que é esse processo? Essa é uma questão bem técnica, né? Eu acho que pode me ajudar. A questão técnica, justamente nós estamos trazendo a diretoria da Total PI. Na verdade, existem períodos, 10 anos de valor. Isso tudo depende de qual segmento. Software tem um tempo de validação, por exemplo, você vai validar a proteção de softwares que a empresa gera. Não é só para produtores de software, você desenvolve tecnologias da informação em tudo quanto é espaço e mercado, né? Então existe, na verdade, uma série por segmento e por fracionamento de categorias, os tempos de validação das marcas. Então, nesse aspecto técnico, não é o nosso objetivo aqui passar, mas sim acompanhar por esse tempo, esse espaço de tempo, a valorização das marcas, também se dá plenitude nesse processo. É a conscientização para o empresário, para o criador, da necessidade que ele tem de se preservar, de se proteger. Exatamente. Gerando valor para o negócio dele. Que a partir e segurança, né? Porque se ele também gera um negócio e não tem essa proteção, ele pode perdê-lo judicialmente falando. Sim, exatamente. Porque ele não consegue provar que é dele. Empresas que produzem equipamentos, por exemplo, né? Muitas vezes é aquilo que você falou, sai um funcionário, né? Ele não tem uma patente, ele não tem uma proteção de propriedade intelectual daquilo, ele sai e vai montar às vezes o mesmo equipamento como concorrente, né? E aí está no mercado. Dá outro nome para o equipamento, mas o equipamento é o mesmo. A criação aconteceu na empresa onde ele era funcionário. Eu vou pegar esse teu exemplo, Carlos, é muito interessante. Esse é o compliance do processo e a segurança. A Total revisa todos os contratos. Digamos, seja relevante, extremamente importante, você revisar os contratos do teu time de colaboradores e fornecedores, que são muito comum hoje, terceirizados, para que eles não possam usar a propriedade intelectual gerada como empresa, porque eles prestavam serviço, sendo um terceiro, um PJ ou um colaborador, pessoa física, CLT, a Total passa a revisar todos os contratos e vão garantir que não possa utilizar essa propriedade intelectual que não é dele, porque ele prestou serviço para a empresa e recebeu por isso. Então, esse é um exemplo muito prático, justamente da aplicação do serviço prestado na revisão de todo o processo. Quando eu falei do RH, eu comentei que a governança, o marketing, a TI, o jurídico, normalmente você olha muito para o jurídico na prestação normal de serviço, mas o RH,
é um item fundamental para você, digamos, revisar os contratos que teriam que ser analisados e colocar as cláusulas de proteção de propriedade intelectual. Falta muito essa cláusula? Falta demais. As empresas, via de regra, não tratam disso. É uma lacuna. É uma lacuna. Você percebe que existem tantas lacunas que quando você fala da governança, um processo amplo, que não é só o marketing, o jurídico normalmente é envolvido, mas quando você está pensando num produto, você está desenvolvendo, você precisa se preocupar com a patente. Mas o conteúdo do que foi desenvolvido ali dentro, o serviço que foi prestado, envolve uma equipe. Então, isso tem que estar protegido desde o início. E se você está criando, digamos, no P&D da empresa, na área de desenvolvimento, um novo produto, uma nova ideia, um novo processo, você também pode proteger os seus processos. Que daqui a pouco eu saio de lá e eu queria um processo semelhante no mercado. Você também pode proteger isso. É muito amplo. E esse workshop que vai acontecer durante esta semana, esse grupo de 50 já está fechado? Ainda tem chance para mais alguém entrar? Como fazer para ter esse contato com vocês? Nós colocamos, o Carlos já pode dar mais referência, porque o Carlos está coordenando todas as inscrições, né? E o Carlos fica com a dica aí. Nós estamos muito felizes com a nossa adesão. Nós estamos com um número bastante grande, né, de interessados em participar, né, no primeiro momento. Agora, entre amanhã e quinta-feira, que vai ser o evento, nós vamos validar quem realmente vai participar, porque alguns têm interesse, por algum motivo ou outro, acabam não participando. Né? Então, são 50 vagas que nós temos. Como o Paulo falou, a gente quer dar qualidade para essas pessoas que vão estar lá, tempo para conversar, para debater, né, e fazer network também entre elas, e entender de cada assunto. Porque todas as nossas alianças estarão lá presentes de alguma forma, né? Pessoal de consultoria, pessoal de propriedade intelectual, pessoal de governança corporativa, pessoal de captação de recursos, todos vão estar lá. Então, cada produtor, cada pessoa daquela que vai estar lá pode se relacionar com eles, falar dos seus problemas e tal, e essa rede vai cuidar do negócio. Então, quem tiver interesse ainda em participar, pode me ligar no WhatsApp, que é o 649-8111-7395. 649-8111-7395. 7395 para falar com o Carlos. Então, esse é o contato que você pode fazer rapidão aí para entender melhor, porque dentro desse trabalho aí da governança tem a questão do endividamento rural para ser negociado, como análise, fazer uma análise e verificar se é endividamento ou se não é, porque também pode, depois de uma análise, chegar a essa conclusão. Sim. Não tem endividamento aqui. O que tem é uma reorganização a ser feita. Nesse caso do endividamento rural também é um tema... Nós já vamos encerrar. É um tema que você vai ter que esperar para ver lá. Para ver lá, exatamente. Olha, eu quero te agradecer, Carlos. Muito obrigada pela participação. Paulo, muito obrigada.